Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Enquanto você procura o texto bíblico, eu quero ser grato ao Senhor por mais uma oportunidade. Deus abençoe a vida do evangelista Bruno, que nos convidou. Deus possa abençoar os pastores dessa igreja e que o Senhor possa continuar derramando essa graça sobre esse lugar. É muito bom a gente conhecer um lugar avivado. A gente anda por alguns lugares e tem alguns lugares que o povo tem uma dificuldade de adorar a Deus. Então, sinta-se privilegiado pela presença do Senhor nessa noite. Amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Está escrito assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Somente até aqui, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o salmista Davi, certa feita, ele disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. E quando eu lembro de algumas frases assim tão pequenas, mas que é tão significativa para a nossa vida, porque se nós entramos aqui hoje, a gente ganhou 1000 dias em qualquer outro lugar. O que vai acontecer hoje nunca mais acontecerá. Então que nessa noite nós possamos aproveitar, como temos aproveitado cada segundo, porque muitas pessoas queriam ter uma oportunidade que nós temos. E mesmo na pouca força a gente continua adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava perguntando para Deus o que eu ia contar para vocês hoje, que palavra eu ia trazer. E o Senhor me direcionou a essa palavra. Livro do Êxodo, capítulo 2. Eu não sou um pregador de pedir para você falar para o seu irmão, para você pedir. Cada um tem um jeito de pregar e isso só cabe a nós respeitar. Mas nessa noite eu queria que você falasse só para uma pessoa, só uma frase. Eu queria que você dissesse para ela assim: no meio dessa crise você vai gerar. Porque a última palavra ainda está na boca de Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto que nós tomamos por base essa noite, ele vai falar de um homem bem conhecido dentro do Evangelho, que é Moisés. Todos nós conhecemos a história desse homem. Moisés foi um homem de um grande ministério, uma das maiores biografias de dentro da Bíblia. E a Bíblia diz que Moisés, ele começou o seu chamado, ele nasceu debaixo de um decreto de morte, como nós sabemos. A vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 fases. Ele viveu 120 anos. Os seus primeiros 40 anos, ele viveu aos cuidados da filha de Faraó. Depois que a sua mãe lhe jogou no rio dentro de um cesto, na tentativa de manter ele com vida. E essa filha de Faraó vai cuidar dele esses 40 anos, ele tendo início ao primeiro período da sua vida. O segundo período da vida de Moisés vai se dar depois que ele mata um egípcio, quando ele já está grande, e ele enterra esse homem na areia. Mas um dia aquilo é descoberto, porque quando o vento do Espírito bate, tudo aquilo que está encoberto sai para fora. Não tem nada que possa ficar escondido aos olhos de Deus. E Moisés agora ele foge para o deserto de Midian, dando início ao segundo período da sua vida. E quando ele já tinha 80 anos, ele vai ter um encontro com Deus no Monte Horebe. Porque quando ele chega lá no deserto de Midian, ele casa com uma filha desse homem, que alguns textos bíblicos dá-se o nome de Jetro, em outros textos também dá-se o nome de Reuel. Mas é bem verdade que esse homem dá uma filha a Moisés para ser sua esposa. E Moisés agora ele tira a roupa de egípcio e veste uma roupa de pastor, sobe ao monte, e lá no monte ele vai dar início a uma chamada ministerial, porque o Senhor vai ter um encontro com ele. E isso é interessante, chama minha atenção, porque Moisés,
eu falei que ele viveu 120 anos, varão. E 80 anos da sua vida ele passou longe da presença de Deus. Somente 40 anos depois desse encontro no Monte Horebe, quando ele já tinha 80, ele viveu mais 40. Mas eu posso afirmar uma coisa para você com toda certeza, que os 40 anos que Moisés viveu na presença de Deus valeram 1000 vezes mais do que os 80 que ele passou longe da presença de Deus. Não importa quanto tempo a gente viveu, se a gente ainda não teve um encontro com Deus, a gente está perdendo muita coisa. A gente ainda não viveu o que Deus tem para a gente viver. E é interessante que durante esse período de Gênesis para Êxodo passam-se 300 anos. E a Bíblia diz que se levanta um novo rei naquele lugar. E é interessante que o texto diz, no versículo 8, que esse rei ele não conhecia José. Ele não conhecia o que José tinha feito naquele lugar. E ele passa a oprimir o povo. Porque normalmente quem não conhece a nossa história tende a nos julgar, a nos oprimir, a falar aquilo que não deve. O varão contou um testemunho dele aqui. Como ele falou, pode ser simples para mim, mas quem não conhece a sua história talvez possa lhe julgar. Mas quem conhece a nossa história vai nos apoiar. Só que a Bíblia diz que esse homem, ele não conhecia a história do povo, então ele passa a oprimir aquele povo. Ele tem um plano. E qual é o plano? Vamos parar esse povo. Porque no versículo 7 diz que aquele povo ele tinha crescido poderosamente. O rei ele percebe que o povo está muito grande, que o povo está gerando, que o povo está crescendo e o povo está se fortalecendo. E é interessante que o inimigo consegue ver naquele povo o que nem eles ainda tinham percebido. Eles eram escravos, eles estavam subjugados, mas eles estavam fortes, mas eles estavam crescendo, mas eles estavam se multiplicando. Só que o estado, o contexto a qual eles viviam, não permitia que eles enxergassem que eles estavam crescendo. Porque é assim nas nossas vidas. Às vezes quem está de fora está vendo que a gente está crescendo, mas a situação dentro da nossa casa, a situação no nosso trabalho, ela é tão árdua que a gente não consegue ver que a gente está crescendo. Só que o inimigo ele é astuto e ele já tinha percebido que esse povo está crescendo, esse povo está se multiplicando. Então ele passa a ter medo de um povo se juntar e lutar contra ele. Então ele tem um plano. E qual é o plano? Vamos colocar tributo e serviço nesse povo. Vamos cansar esse povo. Vamos parar esse povo. Esse povo não pode crescer mais. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque o texto diz que quanto mais ele batia, mais o povo crescia. Quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Quanto mais ele subjugava o povo, mais o povo se multiplicava. Eu vou profetizar para você nessa noite. Tem alguém incomodado com o teu crescimento? Tem alguém incomodado com a porta de emprego que Deus abriu para você? Tem alguém incomodado com a história que Deus está criando na tua vida? Mas fica em paz, porque ninguém pode parar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo na tua casa. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo nessa igreja. O diabo tem que ceder, porque não tem quem possa parar os projetos de Deus. Aleluia! Ninguém pode parar o projeto de Deus. Só que o faraó não tinha entendido ainda. Então ele passa a oprimir o povo. Ele passa a subjugar o povo. Só que o texto diz que quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Porque na nossa vida, eu sou uma prova, viu, disso. Ninguém cresce quando tudo está bem. Você já percebeu que Deus, ele tende em fazer promessas para nós quando nós estamos em situação doentia, em situações difíceis? É que Deus se revela e usa alguém e diz: fique em paz, que isso vai passar, que vai dar certo, você vai crescer. É no meio da prova que a gente ganha sustentabilidade. É no meio da prova que a gente cresce. Só que Faraó, ele viu que aquele plano não tinha dado certo. E ele tem outro plano. Flávio Joséfo, ele diz que nesse período, um doutor da lei, ele teve um sonho. E ele chegou para Faraó e disse: olha, eu tive um sonho. Ele perguntou: que sonho foi? Eu sonhei que nascia um menino hebreu do sexo masculino,
E esse menino, ele glorificava o nome do Deus dos hebreus e ele envergonhava todo o Egito. Sabe o que a história diz? Que depois que Faraó ouviu esse sonho, ele não conseguiu mais dormir. O texto diz que ele rolava na cama e não conseguia dormir. Sabe o que eu entendo com isso? É que o menino nem tinha nascido ainda, mas já estava tirando o sono de alguém. O menino nem tinha sido gerado ainda, mas tinha alguém que já não conseguia dormir, porque tinha uma promessa de Deus para nascer, e ele nem tinha nascido, mas o inimigo não conseguia dormir. Tinha alguém que já tinha perdido noite de sono, porque sabia que tinha uma promessa de Deus a ser gerada ali naquele lugar. E a Bíblia diz que agora Faraó, ele vai chegar para as parteiras. A Bíblia diz que o nome de um era Sifrá, a outra era Puá. E ele diz, olha, a partir de agora, se nascer do sexo feminino, deixa viver. Mas se nascer do sexo masculino, mata. E a história diz que o plano dele era o seguinte: na hora do trabalho de parto, quando vocês estiverem ajudando as hebreias a darem à luz, vocês pegam a criança, sufocam o pescoço dela, sufocam até ela morrer, e depois entrega para a mãe dele e fala que foi trabalho de parto. Mentira! O plano era para matar. O plano era para tirar a vida. Só que enquanto o inimigo disse é para matar, Deus disse eu vou dar vida. Enquanto o inimigo disse mata, sufoca, Deus disse assim, o menino vai nascer, o menino vai crescer, o menino vai se fortalecer. Enquanto o inimigo disse assim é para matar, Deus disse assim é para dar vida. Enquanto o inimigo disse assim não vai nascer, Deus estava dizendo ei, é para nascer, porque o projeto não é do homem, o projeto é meu, o projeto não nascerá do homem. O projeto nasceu do coração de Deus. E o texto diz que elas temeram a Deus e conservaram os meninos com vida. Era Deus botando a mão na boca delas e dizendo, alto lá, a partir de agora, vocês não ouvem mais a voz do patrão de vocês. A partir de agora, vocês vão ouvir a minha voz. A partir de agora, vocês não são mais fake news, não. A partir de agora, é para deixar nascer. Sabe o que eu entendo com isso? Nós temos que vigiar com as parteiras. Sabe quem é as parteiras? É alguém que está ali dizendo, eu vou te ajudar a dar vida. Mas no coração está dizendo, se nascer o que eu estou pensando que vai nascer, nós mata e não deixa viver. A parteira é alguém que está perto de você dizendo, vai dar certo, eu vou te ajudar a trazer para fora. Mas dentro do coração está dizendo assim, se nascer aquilo que eu estou pensando nela, eu vou matar. Só que Deus, Ele tinha uma promessa. E quando Deus tem uma promessa, meu irmão, quando Deus tem uma promessa sobre a nossa vida, fique em paz. Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Se Deus começou a obra na sua vida, fique em paz. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, descansa o teu coração, porque aquilo que eu comecei na tua casa, eu vou terminar. Aquilo que eu comecei na tua vida, eu vou terminar. Pode se levantar Satanás, pode se levantar o inferno inteiro, mas aquilo que Deus começou, Ele vai terminar, e o nome dEle vai ser glorificado. Glória a Deus. A Bíblia diz que essas mulheres agora, elas vão deixar esse menino nascer. Os meninos vão nascer. E o texto fala no plural, os meninos. Faraó não sabia que naquele pacote também vinha Josué. Se ele estava incomodado com Moisés que nasceu hoje, imagina se ele soubesse o que estava sendo preparado para amanhã. Ei, se alguém soubesse o que Deus está preparando para você, já ia baixando a bola e ia parar de te subjugar, porque o que você tem hoje nem se compara com aquilo que Ele tem para terminar. Aleluia! Tem alguém incomodado com aquilo que está vendo hoje na sua vida? Imagine se soubesse o que Deus já está trabalhando lá atrás. Imagine se soubesse o que Deus já tem preparado. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés nasce porque
Porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, queridos, ninguém pode parar. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É que às vezes a gente parece que não é crente. A gente acha que porque o controle sai das nossas mãos, ele sai da mão de Deus. Eu me lembro do capítulo 6 do profeta Isaías. Ele diz: olha, no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. E eu acho esse texto maravilhoso. Toda vez que eu leio esse texto, Deus fala comigo poderosamente. Porque Isaías, ele estava passando por um tempo de crise, um tempo de luto, um tempo de dor, um tempo de apostasia da fé, porque o rei tinha morrido. E se o rei morreu, morreu ali uma esperança de uma nação. A terra estava sem lei aos olhos humanos. E nesse tempo de crise, a Bíblia diz que Isaías, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Só que sabe o que eu entendo com essa palavra? É que no tempo de crise é tempo de estar na casa. Para Isaías ver o Senhor no tempo da dor, no tempo do luto, no tempo do choro, ele estava dentro da casa. Eu quero dizer para alguém nessa noite: não deixa o desemprego, não deixa a dor, não deixa a calúnia, não deixa nada te tirar da presença de Deus, não deixa nada te tirar de dentro da casa, porque lá fora pode ainda estar sem lei, mas dentro da casa ainda tem revelação, dentro da casa ainda tem a vida para você. Deus está trabalhando nesse negócio aí. A Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Era Deus dizendo assim: Isaías, a terra pode estar sem lei, mas no céu eu ainda estou assentado em um alto e sublime trono, meu filho. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ei, o controle pode ter saído da sua mão, mas o controle ainda está nas minhas mãos. Eu ainda tenho controle, eu ainda tenho controle. Deus não perdeu o controle, aleluia. Só que às vezes o contexto que a gente está vivendo, ele tira a nossa visão. Quando aqueles dois, eles iam caminhando, 12 discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Jesus acompanha eles, fala com eles. Mas a Bíblia diz, está no texto, e os olhos deles estavam como que fechados. Eles não conseguiam enxergar que era Jesus. Às vezes, o problema do momento, ele nos cega. E a gente não consegue enxergar que a todo tempo ele está do nosso lado. O amor dele é um amor tão poderoso que nos constrange. O amor dele nos deixa sem ação. Por quê? Porque a gente errando e ele dizendo: eu estou do teu lado. É a gente pecando e ele dizendo: eu estou do teu lado. É alguém dizendo: eu vou matar, e ele dizendo: eu estou do teu lado. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu estou do teu lado no meio dessa luta, eu estou do teu lado no meio dessa prova, eu estou do teu lado nessa peleja. Não temas. Aleluia. A Bíblia diz que agora Moisés, ele cresce. Depois que ele nasceu, depois que ele passou pela casa de Faraó, depois que ele matou um egípcio, depois que ele teve um encontro com Deus. Glória a Deus, Pai. É interessante que o texto diz no capítulo 3: e chegou ao monte de Deus, ao Horebe. O monte de Deus, ao Horebe. Isso é interessante, evangelista, porque Moisés nasceu com uma promessa. Nós vemos aqui. E ele matou, foi assassino. Fez o que não era para fazer. Porque crente é assim. Deus avisa: não vai por esse caminho, não faz isso, mas ele faz. Mas Deus não desampara. Quando Deus tem uma promessa, ele vai até o fim para cumprir a promessa na vida daquele que é escolhido. E o texto diz que ele chegou ao monte de Deus, ao Horebe. E eu, mastigando essa palavra um dia desse, é interessante que o texto diz que Moisés que chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Perceba que não foi Deus que chegou até ele. Porque todo mundo que carrega uma chamada ministerial, que carrega uma promessa de Deus, chega uma hora que todos os caminhos levam ele para perto de Deus. Moisés nem sabia, mas aquilo que vinha acontecendo na sua vida de ruim, aquilo que ele vinha fazendo de errado, estava aproximando ele de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: isso que você acha que é errado,
que você fez de ruim, essa luta que você tem passando, ela está te trazendo para o monte de Deus, ela está te trazendo para perto de Deus, ela está te trazendo para o Horebe de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que quando Moisés chega, Deus se apresenta para ele dentro de uma sarça. Aí Moisés viu que a sarça era bonita, mas o que chamou a atenção dele é que a sarça não se consumia. Aleluia! A sarça pegar fogo lá era a coisa mais normal, porque lá é quente. Só que o interessante é que o fogo não se apagava. O que vale na nossa vida não é a aparência. Sarça é um espinheiro. O que vale na nossa vida na presença de Deus é a resistência que nós temos na presença de Deus. É esse fogo que não se apaga. Alguém olhou para você e disse assim: tá na igreja nada, é só fogo de palha. Eu vou dar 3 meses, ela dizia, ele sai da igreja, mas o tempo está passando e você está na igreja. O tempo está passando e você continua. Por quê? Porque quem te chamou manda no tempo, manda na terra. Quem te chamou é poderoso. Quem te chamou, cala a boca de fofoqueiro, cala a boca de caluniador. O fogo pegou na sua vida e eu vim profetizar para quem tem glória. Esse fogo não vai se apagar. Esse fogo não vai se apagar. Esse fogo não vai se apagar. Deus está te dando sustentabilidade. Aleluia. Glória. Deus está te dando sustentabilidade hoje. Chega desse negócio de filho lunático. A Bíblia diz que o menino uma hora estava no fogo, uma hora estava na água. Mas Deus trouxe alguém aqui para dizer: a partir de hoje o teu negócio é no fogo. A partir do teu negócio, aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Deus é aqui que nos estabiliza. Um dia está no fogo, um dia está na água. Um dia está na igreja, um dia sai. Mas eu vim como profeta de Deus profetizar que esse negócio que está na água acabou. Agora para você é o fogo. É o fogo. É o fogo. Glória a Deus. Glória. Queridos, eu vou voltar para o texto. Mas olha só, esse negócio de estar no fogo e estar na água é um negócio perigoso, mas é um negócio normal na vida de crente também. Todos nós começamos. Eu glorifico a Deus quando eu conheço alguém que ele nasceu em berço evangélico, mas quase nunca a gente encontra alguém que disse assim: eu vou para a igreja porque eu quero esse Deus para mim. A maioria das pessoas, quando elas quiseram ir até Deus, é porque elas estavam com casamentos destruídos, elas estavam com a porta de emprego fechada, elas estavam viciadas na droga ou na bebida. Porque quando está tudo bem a gente não vai. Mas só que quando Deus tem uma chamada, quando Deus tem um propósito, até a nossa dor, porque ela é a principal, que nos aproxima do Senhor. Onde o governo do Egito não encontrou Moisés, Deus encontrou Moisés. Porque aonde ninguém encontraria ele, Deus encontrou. Eu me lembro de Gideão, aonde ninguém encontrou ele, Deus encontrou Gideão. Eu me lembro de Abraão no meio da idolatria, Deus encontrou Abraão. Eu me lembro de Noé, agricultor, Deus encontrou Noé. Eu me lembro de Elias lá no deserto de Tisbo, Deus encontrou Elias. Eu me lembro de Eliseu que traz a 12ª junta de boi, Deus encontrou ele. Eu estou pregando para alguém que Deus encontrou no baile, que Deus encontrou no pagode, que Deus encontrou na boca de fogo, que Deus encontrou na prostituição, mas hoje está na casa servindo a Deus. E eu vou aproveitar o gancho para profetizar que ano de 2022 Deus vai encontrar alguém lá dentro da tua casa. Deus vai encontrar alguém dentro da tua casa. Deus vai encontrar alguém dentro da tua casa. Deus está dizendo para alguém: eu vou trazer alguém da tua casa pronta. Deus vai achar alguém lá dentro da tua casa esse ano. Onde ninguém dava nada, Deus encontrou. Tem gente aqui que nem a própria família acreditava mais. Mas Deus disse assim: eu vou levantar, vou dar um banho de misericórdia e vou trazer para o meu altar, vou trazer para casa. Porque eu só conheço um que aposta em projeto falido.
Eu só conheço um que aposta em empresa falida. Eu só conheço um que aposta no homem quando nem a própria família aposta no homem. A mãe de Moisés jogou ele lá no rio. Ei, tem alguém aqui que a família pensa assim: não tem mais jeito não, não tem mais jeito não, ei. Mas Deus gosta é desses improváveis, daquele que ninguém dá nada, que é para ele se manifestar. Interessante, Deus se manifesta dentro de uma sarça, dentro de um espinheiro. Um espinheiro é algo insignificante, é algo que não tem aparência, porque para Deus não basta ter aparência, para Deus tem que ter um lugar para ele trabalhar. Eu estou pregando para alguém aqui que nem a família acreditava. Eu disse assim: bicho, aí não sai nada, mas quem viver vai ter que ver, porque tem uma promessa. Tem uma promessa, se tem uma promessa, a promessa há de se cumprir. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a criança nasceu no meio de uma crise, no meio de um decreto de morte. A ordem era para matar, o decreto era de morte. Só que ele nasceu na crise. Ele nasceu na crise. É por isso que eu falei para você: diga para alguém que você vai gerar no meio da crise. E o Espírito de Deus já está testificando no meu espírito para dizer para alguém nessa noite que no meio dessa crise vai ter resultado. No meio dessa crise Deus vai te mostrar o sobrenatural. No meio dessa crise, e detalhe, o texto diz que o menino nasceu formoso. Sabe o que é formoso? É bonito, é belo, é mais do que o esperado. Deus está dizendo para alguém nessa noite: o que eu tenho para você não é nem o que você pediu. O que eu tenho para você é muito mais belo, é muito mais formoso. Você está pedindo pouco, porque a sua visão é limitada. Mas eu vou te apresentar aqui um varão de guerra, que a visão dele é aleluia. Ei, Deus está no meio de vocês. Eu vou te dar, não é não que você pediu. Eu vou te dar mais do que você pediu. Porque aquilo que ele não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que ele tem preparado para essa igreja. Aleluia. Aleluia. Eu vim pregar no texto, mas às vezes a gente tem que fazer o que o Espírito manda, não é verdade? Aleluia. A frase que a gente mais ouve ultimamente, a frase mais ouvida, e eu falo para você que tem horas que eu ouço essa frase e ela rasga a minha alma. Estão dizendo por aí algo verdadeiro, que nós estamos no último avivamento. Se você soubesse o que vai acontecer daqui para frente, você aproveitava um culto desse, que a presença de Deus está nessa casa, para você adorar a Deus. O profeta João, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, sabe? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Só que quando ele estava falando da glória da segunda casa, varão, ele não estava falando do templo de Salomão, não. Porque templo que não de Salomão nunca mais é levantado na terra. Ele também não estava falando do templo de Herodes. Ele também não estava falando do barracão de madeira. Quando ele disse que a glória da segunda casa ia ser maior do que a da primeira, ele estava falando de Cristo Jesus, da glória de Deus. Ele estava dizendo que a glória da segunda casa, na sua segunda volta, era maior do que na primeira. Porque na primeira glória ele veio como ovelha muda, foi levado ao matador, mas não abriu a boca. Mas na segunda glória ele veio como leão da tribo de Judá. Na primeira glória ele veio como filho de Deus, mas na segunda glória ele veio como sumo sacerdote da igreja. Na primeira glória ele veio oprimido de Deus, ferido dos homens, mas na segunda glória, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Também você entendeu? Na primeira glória ele veio montado no jumentinho, mas na segunda glória ele veio montado no cavalo branco, e na sua coxa está escrita: Reis, 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 Reis. Ele vai na casa, sem dar o poder dele agora. Agora, pega! A segunda glória é maior do que a primeira. A glória de Deus está sobre a sua vida. A glória de Deus está sobre a sua casa. Glória a Deus. Não digo mais para alguém aqui nessa noite.
A última palavra está na boca de Jeová. Glória a Deus. A última palavra está na boca de Jeová. A ordem era para matar. A ordem era para não deixar viver. Só que Deus se levantou do trono, botou a mão na boca das parteiras e disse: ó, é para deixar nascer, é para deixar viver, é para deixar ter vida. Porque projeto meu não morre na praia. Projeto meu não morre na praia. Está se levantando a secretaria do inferno inteira contra a sua vida, para esse projeto não nascer, para essa criança não nascer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém que a última palavra ainda está na boca dele. A última palavra ainda está na boca dele. O homem pode fazer pão, mas aleluia, mas a última palavra é dele, é dele. Alguém está olhando para você dizendo: não vai dar certo, esse ano não se cumpre essa promessa. Tem gente aqui que estabeleceu um projeto para esse ano e tem alguém da família dizendo: não vai dar certo, ei, não vai nascer. Aí o diabo usa todos, até os de perto, para dizer que não vai nascer. Mas eu vim aqui, e se palavra de homem de Deus tem poder, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Quem acredita, quem acredita? Eu sou o primeiro a acreditar que esse ano é ano de vitória. Deixa eu te conhecer, cadê a segunda pessoa? Deus está dizendo para alguém: deixa se levantar. Quanto mais se levantar, mais eu vou te exaltar. Glória a Deus. Eu prego assim, irmãos, eu gosto de viajar dentro da Bíblia. Porque avivamento sem Bíblia não é avivamento. O que vai vindo, o que Deus vai colocando no meu coração, eu vou entregando. Eu lembrei agora de um algo conhecido. E quando aquilo vai chegando no nosso coração, a gente sabe que tem direção, varão. Lucas escreve capítulo 7, versículo 11, dizendo, rapidinho já volto para o texto, sobre aquela viúva. E eu amo todas as passagens da Bíblia, mas tem algumas que mexem com a gente. E quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de viajar como se eu estivesse naquela história. E interessante que aquela mulher, ela já perdeu tudo. Perdeu as expectativas. Porque o texto diz que ela era viúva e agora perdeu o teu único filho. E filho naquele contexto falava de história. Quando Ana pedia um filho varão, ela estava dizendo: Senhor, me dá uma história. Porque quando a criança era do sexo feminino, era como se a história fosse acabar. Porque não tinha como dar procedimento. Então todo mundo queria filho homem, varão, que era para a história ter continuidade. E é interessante que agora morreu o teu marido, morreu o teu filho, e essa mulher, igreja, ela não ia ter mais ninguém para um dia dar um neto a ela e ela chamar de avó. Ela não tinha mais ninguém. Escute isso aqui é a resposta de Deus para alguém. Essa mulher perdeu o filho e ela não tinha mais alguém que desse uma alegria de um dia um neto correr na sala dela. Então o texto diz que os cemitérios ficavam fora da igreja, fora da cidade, perdão. E depois que se passava o cortejo fúnebre por aquele lugar, as portas da cidade eram fechadas e iam enterrar o filho daquela mulher. Filho que eu falei para você que falava de história. Era a história dela que estava sendo enterrada. Só que a Bíblia diz que enquanto uma multidão caminhava para enterrar a história daquela mulher, Jesus caminhava com uma multidão para manter a história dela de pé. A Bíblia diz que quando ela chegou perto da porta da cidade, Jesus parou o cortejo, quebrou o protocolo, botou a mão lá e disse assim: ei, não chora, não chora, não chora. E a Bíblia diz que ele tocou no esquife e um menino se levantou. Sabe o que eu entendo? É que aquela história daquela mulher não foi enterrada. Deus trouxe alguém aqui para dizer que não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que enterra a tua história. Aquilo que Deus começou, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele te deu por direito, aquilo que é teu, que estão querendo enterrar, estão querendo matar. Deus me trouxe aqui para dizer: a história vai continuar, a história vai ter progresso, aleluia. A história vai dar o que falar, o teu Moisés vai dar o que falar na terra. A história, aleluia. Quando ela chega perto ali, ó, ela
ela só podia ver o filho dela até a porta da cidade. Era o limite dela. É o nosso limite humano. Só que quando ela chegou no limite dela, o de repente do céu aconteceu na vida dela. Tem alguém aqui que entrou e dizendo assim: Senhor, eu estou chegando no meu limite, Pai. Eu não aguento mais esse sofrimento. E Deus me fez mudar até esse texto para te dizer: quando você achar que acabou, quando você achar que não tem mais jeito, que o teu limite já era, o de repente de Deus vai acontecer na tua história. O de repente de Deus, aleluia. Deus trouxe alguém para lembrar de uma promessa antiga, de uma promessa antiga, de uma promessa antiga. Alabaçal de camarraia, terminava céu. Deus está visitando teu coração para te dizer: a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Não tem ninguém capaz de enterrar a tua história. Você acha que acabou? Eu vim te dizer que a última palavra está na boca de Jeová. A última palavra está na boca de Deus. O homem pode falar o que ele quiser. O homem pode botar decreto de morte. Pode contratar alguém para asfixiar o teu sonho, para tentar matar a tua história. Moisés era história. Você lembra que eu falei que filho do sexo masculino era história? É por isso que quando Deus se apresenta para alguém na antiga aliança, ele diz assim: ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo: eu sou o Deus de história. Eu sou o Deus que continua a história. Eu sou o Deus que faz tudo novo e diferente na tua história. Eu sou o Deus que transforma as tuas lágrimas em uma história. Deus está dizendo para alguém: eu estou tocando na tua história hoje. Eu marquei esse encontro, aleluia, no 19º dia do mês de maio do ano de 2022. Eu te trouxe aqui para esse lugar para te dizer que a tua história hoje, ela vai ter continuidade. A tua história hoje vai ter continuidade. Tem alguém querendo parar, tem alguém querendo matar, contratar até alguém para te desmotivar, mas Deus é fiel. Eu te trouxe para dizer: a história ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. Quem viver verá o que Deus há de fazer na tua história. Eu vou começar a pregar já já. O varão me deu a primeira noite. Queridos, a melhor coisa que tem é quando você está falando a palavra de Deus e eu tenho certeza que essa palavra está rasgando a alma de alguém. Possa que ser uma pessoa, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem direção. Se você abrir a Bíblia e você ler um versículo, você pode até achar que você está perdendo tempo, mas ali tem uma resposta para a sua vida. Toda vez que a Bíblia fala de homem, ela fala de história. É por isso que naquela época todo mundo queria filho varão, que queria história. Às vezes a gente abre a Bíblia naquele texto que fala que fulano gerou fulano, fulano gerou ciclano, e a gente acha que ali não tem um recado de Deus para nós. Mas tem, porque Deus está lembrando de uma história. A minha história também foi dolorida, mas para a vergonha de Satanás, hoje eu estou contando da minha história para você. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua mudança de vida, que a tua história vai trazer alguém para cá. A tua história vai ser contada, vai arrancar lágrimas dos olhos de alguém. Tem alguém que vai se converter a Deus através da tua história. E você não entende por que esse sofrimento, você não entende por que essa peleja, você não entende por que essa prova ali na sua casa. E Deus está dizendo para alguém: aguenta firme, eu estou trabalhando na tua história, porque através da tua história eu vou fazer a história de outra pessoa ter continuidade. Deus está dizendo para alguém: através do teu testemunho eu vou continuar a minha história. Teve um dia na minha vida, eu volto para o texto, mas eu vou falando o que Deus está mandando, que eu achei que a minha história tinha acabado. Esses dias eu fui comprar pão na padaria do lado da minha casa, e a gente estava falando de droga, a mulher da padaria, e ela falou que eu não tinha jeito de quem já usou droga, eu tinha jeito de quem sempre foi de família. Eu falei: eu sempre fui de família, mas Satanás, ele
ele quase acaba com a minha vida. Cheirei tanta cocaína na minha vida que eu cheguei a dar overdose. Eu tenho 30 anos hoje, viu? Há uns poucos anos atrás, eu cheguei em casa 2 horas da manhã, meu pé cortado, descalço, drogado. Já tinha faltado no emprego, tinha perdido família. E um dia eu tinha voltado para Jesus, anos atrás, porque eu tinha perdido tudo. E eu falei, Deus, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou te servir. Só que o homem é teimoso. Ele me deu a oportunidade, mas eu fiz tudo errado de novo. Aí nesse dia que eu cheguei, eu pensei, eu não vou nem pedir, Pai, porque eu acho que eu não sou mais digno. Eu drogado, sujo, o nariz melado de sangue, o pé cortado. Mas eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá só mais uma oportunidade. Aí Deus bradou do céu e disse, eu estou te dando uma oportunidade hoje. E desde esse dia eu aprendi que Deus é Deus de oportunidade. O Evangelho da oportunidade. Um dia, quando Jesus apareceu para Maria Madalena, ele disse assim, olha, vai lá, diz aos discípulos e diz a Pedro que eu vou encontrar com eles. Só que Pedro também era discípulo. Só que Pedro tinha negado ele 3 vezes. E na sua mente ele estava dizendo, eu não mereço mais ser discípulo, eu não valo mais nada. Mas Deus estava dizendo assim, vai lá e diz para ele que hoje eu desci na casa para dar uma oportunidade. Deus trouxe alguém aqui para dizer que eu estou te dando uma oportunidade hoje. Se renda ao altar, que eu tenho uma história para colar e asparar. Deus está dizendo para alguém, dentro da tua casa tem oportunidade, dentro da tua história, aleluia. Aí você pode dizer assim, não, pregador, mas eu vim buscar por alguém da minha casa, alguém que nem veio no culto. Aí Deus está dizendo para você, olha, você se lembra do homem centurião? Ele foi atrás de Jesus assim, Senhor, o meu servo, ele está atormentado, ele está doente. Aí Jesus disse, eu vou lá na sua casa. Aí ele disse, nem precisa ir na minha casa, libera só uma palavra e ele vai sarar. Deus está dizendo para alguém que através da palavra que está sendo pregada, ela está indo em direção à tua casa. E aleluia, cadê quem acredita que o teu marido vai vir para o altar, que o teu filho vai vir para o altar? Aleluia, a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus diz que ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela vai na direção da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Sabe o que eu entendo? É que aonde a medicina não faz uma cirurgia, a palavra de Deus entra e faz. Tem alguém aqui que entrou e disse assim, Senhor, me cura dessa enfermidade. Eu quero te profetizar que a palavra de Deus está curando essa enfermidade hoje. A palavra de Deus, ela vai lá naquela biqueira e arranca aquele teu parente do tráfico. A palavra de Deus, ela para o governo. A palavra de Deus, ela entra onde o homem não entra, aonde a polícia não entra, aonde as pessoas não acreditam e não conhecem, que é o teu coração. A palavra de Deus entra no seu coração hoje e diz assim, eu vou te levantar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo Deus aqui falar isso e eu nem vou entender. Aleluia. Queridos, Deus é Deus de oportunidade. E quando a gente dá uma oportunidade para Ele, aí é com Ele. Só que às vezes a gente acha que a gente não consegue. E muitas das vezes a gente até acredita na gente. Só que é tanta conversa do lado. Quando eu voltei para Jesus dessa última vez que eu falei, parece que eu estou falando só da minha vida, mas se Deus está mandando, Ele tem alguém para ouvir isso. Eu tinha vergonha de ir para a igreja com a Bíblia, porque poucos dias eu tinha passado para comprar cocaína na biqueira. O que o povo ia falar? Aí eu conversei com um irmão e contei uma história para ele. Ele falou, abraça a Bíblia. Abraça a Bíblia e vai para a igreja. Sabe por que eles falam? Porque você vai, mas você volta. Só que eu falei assim, eu vou mostrar para o inferno que a minha história vai ter continuidade. Eu vim aqui dar um recado para alguém que nem ele mesmo acredita nele, mas hoje Deus testificou no meu espírito e está te dizendo, a partir de hoje pode falar quem falar, mas eu vou te levantar na terra. A Bíblia diz que o menino nasce no tempo de crise. Só que a Bíblia diz que no tempo de crise ele
ele nasce formoso. Porque as coisas boas da nossa vida, as coisas bonitas, elas não acontecem quando nós estamos rindo, quando nós estamos alegres. As melhores coisas da nossa vida acontecem no tempo de lágrimas, no tempo de choro, tempo de dor. A dor, ela fortalece. A dor, nós pentecostais, crentes em Cristo Jesus, atribuímos a luta a deserto. Quando a gente está passando por uma situação difícil, alguém diz assim: eu estou no deserto. Só que o deserto é só uma preparação. O deserto, o vale que nós passamos, é só um aprendizado. Pode ler os textos da Bíblia. Ezequiel capítulo 37, versículo 2. A Bíblia diz assim, ó: e ele me fez passar no meio de um vale que estavam sequíssimos. Esses dias eu estava pregando essa mensagem. Só que a gente às vezes lê a Bíblia tão rápido que a gente perde os detalhes. O texto diz que ele me fez passar. Ele não me fez ficar. Alguém já entendeu? O que você está passando é para você passar. O que você está passando é para você passar. O que está acontecendo na tua vida hoje é para você passar. Não é para você ficar. É para o nome do Senhor ser glorificado. É no meio dessa luta que Ele vai te levantar. Para levantar quem está caído dentro da tua casa. É no meio dessa luta que Ele vai te levantar. Para profetizar naquele emprego. Para profetizar naquela comunidade. Para profetizar naquela faculdade. Aleluia. Glória a Deus. Você quer mais? João capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus, ele fala assim para os discípulos, ó: é necessário passar por Samaria. É necessário, escuta, é necessário passar por Samaria. Os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Se um judeu fosse visto em Samaria, isso era um motivo de vergonha, de escárnio, porque na divisão dos reinos, alguns judeus se relacionaram com o povo e fez um mesclado, então se tornou os samaritanos. Só que os samaritanos acreditavam em todos os deuses, só que os judeus só acreditavam em Jesus, só em Deus, só em Javé, o único Deus. Então era um preconceito muito grande. Se alguém fosse visto dentro de Samaria, era motivo de chacota, era motivo de escárnio. Então quando os judeus eles iam para Galileia, eles não passavam por dentro de Samaria, eles passavam pela Bereia, desciam o Jordão e caminhavam pela Bereia. Era um percurso muito longo, só para não passar dentro de Samaria. Só que um dia Jesus gosta de quebrar protocolo, e ele disse assim para os discípulos: hoje é necessário passar por Samaria. Sabe o que eu ouvi dizer para alguém nessa noite? E foi Deus que mandou dizer isso para você. Tem vergonha na nossa vida que é necessário passar. Tem dor na nossa vida que é necessário passar. Tem humilhação que você passou essa semana que é necessário passar. Só que ele está dizendo que é necessário passar. Mas eu vim profetizar que você já está saindo, porque a passagem é só uma passagem. Mas o teu lugar é na Galileia. O teu lugar é de vitória. Deus está dizendo para alguém: aguenta essa passagem, aguenta essa passagem, porque lá na frente eu tenho honra para você. É só uma passagem. É só uma passagem. É só uma passagem. É só uma passagem, Glória. É só uma passagem. Continua. Eu vejo uma dor dentro do seu coração. Eu vejo uma dor dentro de você. Eu vejo uma dor dentro de você. Eu vejo um desânimo na sua alma. Eu vejo uma potestade maligna, com espírito de tristeza, até de depressão, querendo pegar a tua alma. Mas eu vim aqui nessa noite te dar um recado de Deus. Eu vim aqui te dar um recado de Deus. Olha, escuta aqui, olha para mim. Escuta o que eu vou te dizer. Não tem homem na terra, demônio no inferno, que pare o projeto de Deus sobre a tua vida. Não tem quem pare o que Deus começou a fazer na tua vida. Você não está aqui em vão. E as lágrimas que você está derramando hoje, o anjo está colhendo todas elas. E no tempo
colheita boa. Aleluia. Escuta isso aqui para você guardar para sua alma. A sua vida aqui hoje foi para Deus dizer para você que é só uma passagem. E no meio dessa passagem, Deus tem honra para a tua alma. Deus tem honra para a tua vida. Continua na pouca força. Deixa quem quiser punir. Deixa quem quiser bater. Deixa quem quiser falar. Porque quem te chamou garante o peso da sua palavra. Quero dizer uma coisa para você nessa noite. Tudo aquilo que Deus ele promete na sua vida, Ele é o mais interessado em cumprir. Ele tem interesse maior em cumprir as promessas dele sobre a nossa vida do que nós mesmos de viver a promessa. Sabe o que atrapalha as promessas de Deus na nossa vida? Eu e você. Viver as promessas de Deus é bem simples. As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus são humildes. Uma vez eu li um texto que diz que quando a pessoa quer ser demais, ela não é de Deus. Porque Deus ele não gosta de se aparecer. Deus gosta das coisas simples. E eu ando em alguns lugares, ouço algumas pessoas pregando, louvando. E quando eu vejo alguém querendo pisar em alguém, querendo se aparecer, ou querendo pisar em alguém que está caído, eu tenho pena dessas pessoas. Porque quem quer se aparecer, quem quer crescer mais que Deus, é porque não lê Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, ó, de sorte, irmãos, que tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo ele humilhou-se, tomando a forma de servo, e sendo servo ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu, todo fuxiqueiro vai ter que se dobrar, todo caluniador vai ter que se dobrar, todo aquele que fala mal de você vai ter que se dobrar, quem não acreditou na sua história também vai ter que se dobrar, e vai reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor para agora e Deus Pai, Ele é o Senhor. O Senhor, Ele está acima de todas as coisas. Todos os textos que nós lemos na Bíblia, Deus está acima de todas as coisas. João diz que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo aquilo que está sobre a sua vida foi Ele que fez. Tudo aquilo que está sobre a sua casa foi Ele que fez. Quando eu olho para dentro da Bíblia, eu vejo 3 grandes promessas que Ele fez para nós. 3 grandes promessas que nós vivenciamos, mesmo sabendo que é o último avivamento. E 2 promessas dessas já se cumpriram. 2 promessas dessas já se cumpriram. A primeira promessa, quem mais falou dessa promessa, quem mais profetizou essa promessa foi o profeta Isaías. Era a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda do Salvador, a vinda daquele que ia carregar os meus e os seus pecados. Ele profetizou 66 capítulos só de profecia do Cristo. Aí Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ele disse assim, olha, prepara-te, Jerusalém, porque o teu rei vem manso, assentado em cima de um jumento, filho de animal de carne. Aí Deus cumpriu a promessa. A segunda promessa, quem mais falou dela foi o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel, perdão, ele disse assim, há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos filhos terão visão. Olha a profecia. Aí Lucas no capítulo 24, versículo 49, ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém até que no alto seja revestido de poder. Ele estava reavivando a promessa. Aí Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, olha, vocês vão receber de Deus o poder do Espírito Santo, e serem minhas testemunhas tanto na Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Aí essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, igual nós estamos aqui hoje, ó, no mesmo propósito. Aí ele diz que de repente veio do céu um vento enviamente impetuoso e invadiu toda a casa. Ei, de repente veio, de repente,
assim, ó, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos não teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estejais vós também. Aí também disse assim: mas nós não sabemos para onde vai. Como que nós vamos saber o caminho? Ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta de Deus para alguém nessa noite é que Ele está voltando. Nós estamos no último avivamento, e eu vim dizer para alguém que Ele está voltando para te buscar. Ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E aqui nessa igreja hoje, Ele está levantando um povo forte para levar para morar no céu. De nada adianta ganhar o mundo e perder a salvação. Toda vez que você vê alguém pregando, se ele não te apontar o céu, essa pregação é errada. Livro de Gálatas capítulo 1 versículo 8 diz que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. É por isso que tem muita gente se perdendo, entregando tanta coisa boa para as pessoas recebendo, mas depois pagando o preço todo mundo. Mas a palavra de Deus ainda é arrependimento, é salvação, é renovo, é confiança, é paz. Moisés, ele vira um grande legislador. Ele abre o mar para quem ninguém dava nada, para quem era para ter morrido quando nasceu, para quem nasceu debaixo de um decreto de morte, para quem foi assassino, para quem passou por coisas. Aí virou um grande homem de Deus, teve um dos maiores ministérios de toda a Bíblia. Talvez hoje você não entenda o que você está passando. Talvez hoje você ache que nasceu para sofrer. Talvez hoje você ache que alguém na tua casa não tem jeito. Talvez você ache que acabou para você, que esse ano vai ser só mais um ano. Mas eu vim dizer algo para alguém nessa noite. A promessa de Deus ainda está de pé. A promessa de Deus ainda está de pé sobre a sua vida. Se você passou por essas portas hoje, é porque Deus te deu mais uma oportunidade e está te chamando para perto dele, para dizer: eu quero, aleluia, eu quero mudar, eu quero entrar, eu quero trabalhar dentro da tua casa, eu quero trabalhar na tua história, eu quero trabalhar no teu coração. Deus só precisa de um espaço nosso. Deus só precisa de um espaço nosso. A Bíblia diz que o decreto era de morte, mas o menino nasceu formoso, nasceu no meio da crise e cresceu. Alguém pode estar olhando para você pelo projeto que você estabeleceu para esse ano e está dizendo que não vai nascer. E eu já disse aqui e repito: tem um levante tão grande quanto esse projeto que você estabeleceu para esse ano. Tem algo tão superior da parte do demônio, mas maior é Cristo Jesus que te sustenta. E Ele está dizendo para alguém: é no meio dessa luta, no meio da crise, que vai nascer formoso, e não vai ficar parado, vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida, o nome do Senhor vai ser exaltado na tua casa. Se coloque de pé nessa noite. Feche os seus olhos e curve sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Leva sua mente ao céu. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Pai querido, ó Deus de Israel, do soberano. Ó Pai, Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o dono desse momento, Tu és o dono dessa casa, Tu és o meu dono. Senhor, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi ministrada. Ó Senhor, não aquilo que saiu de mim, Pai, porque se fosse para falar de mim, Pai, eu tinha falado daquilo que eu trouxe para falar, mas foi falar daquilo que o Teu Espírito edificou no meu espírito. Meu Pai, eu te peço em nome de Filho amado Jesus Cristo, que nessa noite essa palavra alcance alguém nesse lugar, que essa palavra, meu Pai, ela possa trabalhar no coração de uma forma especial, ela possa romper barreiras, Pai, ela possa dar crescimento, que no meio dessa
dessa crise, meu Pai, tenha geração. Que no meio dessa crise, meu Pai, tenha formosidade. Que no meio dessa crise, meu Pai, tenha crescimento espiritual. Meu Pai, fortalece o teu povo. E que essa palavra ela caia numa terra fértil. Ela dê 100 vezes mais. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo roubador de palavra, tudo aquilo, a comunicação demoníaca. Senhor, que eles venham carregar o Senhor, meu Pai, até as vossas casas. O teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado para todos sempre, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplausos.